Imagine um mundo onde a lógica biológica entra em colapso total, onde o corpo humano desafia cada lei da natureza e da medicina. Hoje, mergulhamos no incrível. Aqui estão 10 indivíduos extraordinários, cujas particularidades físicas deixaram a ciência sem palavras. Você está pronto para mudar de perspectiva? Número 10. Funky Matas, o homem formulário. Começamos nossa classificação com um homem que decidiu transformar seu próprio corpo em um arquivo vivo, uma espécie de livro de visitas indelével e carnal. Funky Matas, um tatuador venezuelano exilado na Flórida, possui as costas únicas no mundo. Não é sua musculatura que atrai o olhar, mas o que está nela. Uma coleção vertiginosa de mais de 225 autógrafos de celebridades, todos tatuados de forma permanente. A história de Funky é fascinante, porque redefine a noção de fanatismo. Funky não corre atrás de selfies borradas ou rabiscos em pedaços de papel que acabarão amarelando em uma gaveta. Ele busca a imortalidade do encontro. Imagine a cena, quase surreal. Ele aborda seus ídolos em eventos VIP, tapetes vermelhos ou nos bastidores. Ele pede que assinem suas costas diretamente com um marcador permanente e, então, em uma corrida contra o tempo para evitar que o suor ou o atrito da roupa apague o traço, ele corre imediatamente para um estúdio para imortalizar a assinatura sob a agulha. Will Smith, Elijah Wood, Michael J. Fox. Até as vozes originais do Bob Esponja e de Darth Vader deixaram sua marca em sua pele. O que começou como um delírio criativo e um pouco provocador para substituir um perfil no MySpace, tornou-se um recorde mundial oficial validado pelo Guinness. Suas costas são hoje um verdadeiro tapete vermelho ambulante, uma galeria da arte contemporânea estimada em milhares de dólares em custos de tatuagem. Mas, acima de tudo, uma prova de que o corpo pode se tornar o receptáculo físico de nossas memórias mais loucas. Para Funky, cada traço é uma conversa, cada nome é uma vitória contra o esquecimento. Número 9. Mehmet Ozyurek, o faro lendário. Disse frequentemente que o nariz está no centro do rosto, o elemento que dá caráter a um perfil. Mas para o turco Mehmet Ozyurek, seu nariz era muito mais do que um simples traço físico. Era sua identidade, seu orgulho e sua ligação com a história. Com um apêndice nasal medindo 8,8 centímetros da base à ponta, ele deteve, até sua morte em 2023, o recorde oficial do Guinness para o nariz mais longo já medido em um ser vivo. Mas atenção, reduzir Mehmet a uma simples medida seria um erro. Ele afirmava com a maior seriedade que seu nariz lhe conferia um verdadeiro superpoder, um olfato hiperdesenvolvido, quase animal. Em inúmeras entrevistas, explicava que conseguia sentir o cheiro de uma sopa cozinhando no outro lado da rua ou identificar nuances de odores que ninguém mais percebia. Era um homem que vivia em um mundo de perfumes e aromas multiplicados. No entanto, a vida nem sempre foi fácil. Durante a juventude, sofreu muitas piadas e olhares insistentes. Mas com o tempo, Mehmet operou uma transformação psicológica notável. Acabou portando seu perfil com imensa dignidade, considerando-o um presente da natureza e uma herança familiar preciosa, explicando que esse traço era genético em sua linhagem. Ao tornar-se uma celebridade internacional, convidado para programas de televisão no mundo todo, ele provou que o que a sociedade às vezes considera uma imperfeição ou anomalia pode se tornar uma assinatura lendária. Sua vida nos lembra que a aceitação de si mesmo é a forma de beleza mais poderosa que existe. Número 8. Devendra Sutar, o mestre dos 28 dedos. No mundo da marcenaria e do artesanato, a segurança é uma obsessão diária. Contam-se os dedos ao final do dia para ter certeza de não ter perdido nenhum em uma máquina. Para Devendra Sutar,
que vive no estado de Gujarat, na Índia, o desafio é inverso e único. Ele precisa gerenciar um excedente incrível de membros. Devendra possui 14 dedos nas mãos e 14 dedos nos pés. Sim, você ouviu bem. 28 dedos no total. Ele sofre de polidactilia, uma anomalia genética que causa na formação de dígitos extras. Mas onde outros teriam escolhido a cirurgia para se normalizar, Devendra abraçou sua diferença. Mais do que isso, ele a integrou à sua profissão. Como carpinteiro profissional, ele manuseia suas ferramentas com uma destreza e estabilidade que deixam seus colegas atônitos. Imagine a precisão cirúrgica e a força de preensão que ele consegue obter com 2 dedos extras em cada mão para segurar peças de madeira complexas. Claro, não é um caminho sem obstáculos. A vida cotidiana lhe impõe logísticas complexas. Encontrar luvas de proteção é impossível, e seus sapatos precisam ser fabricados sob medida para acomodar seus pés mais largos que o normal. Apesar disso, ele se tornou uma verdadeira estrela local. Pessoas vêm de longe para vê-lo trabalhar, alguns considerando-o até uma bênção divina. Devendra carrega sua diferença com um otimismo contagiante, lembrando-nos que a evolução humana não é estática e que ainda pode nos surpreender com sua criatividade morfológica inesperada. Número 7. Francisco Domingo Joaquim. A mandíbula espetacular. Se você acha que tem uma boca grande porque consegue morder um hambúrguer enorme, espere até ver a de Francisco Domingo Joaquim, originário de Angola. Apelidado de Chiquinho, este homem possui uma característica que parece desafiar as leis da anatomia e da física. Ele detém o recorde mundial da boca mais larga, com uma abertura lateral escancarada, atingindo 17 centímetros. Sua particularidade tornou-se um fenômeno global quando a flexibilidade extraordinária dos tecidos conjuntivos e uma estrutura óssea que permite uma articulação fora do comum. A história de Francisco é também uma bela lição de sucesso social. Passando do anonimato total nas ruas empoeiradas de Luanda para os maiores palcos de televisão na Europa e nos Estados Unidos. Número 6. Williams Martin Sanchez Lopes. O olhar fora da órbita. Prepare-se, pois esta imagem é, sem dúvida, uma das mais impressionantes, até mesmo perturbadoras, desta lista. Williams Martin Sanchez Lopes, um uruguaio radicado na Itália, possui uma capacidade física aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Ele consegue projetar seus globos oculares para fora de suas órbitas a uma distância recorde de 19 milímetros. Isso é o que se chama atuar e retrair os olhos à vontade, um pouco como um camaleão ou um personagem de desenho animado. Hoje, sob o pseudônimo de Belo Guardo, ele se tornou uma estrela incontornável nas redes sociais, acumulando milhões. Número 5. Godfrey Baguma. O triunfo do espírito em Uganda. Godfrey Baguma, mais conhecido pelo nome de Sebabi, é uma lenda viva que impõe respeito. Godfrey sofre de uma doença rara e complexa, nunca totalmente diagnosticada com precisão, que causou um crescimento ósseo assimétrico e maciço em seu rosto, crânio e membros. Por causa disso, ele foi cruelmente rotulado por alguns meios de comunicação internacionais como o homem mais feio do mundo. Mas o que torna Godfrey extraordinário não é sua doença. É a forma como ele destruiu esse rótulo para torná-lo uma força de impacto midiático e social. Em vez de se isolar ou sucumbir à depressão diante da crueldade humana, ele usou sua silhueta única para se tornar uma das maiores estrelas da comédia e da música na África Oriental. Sob o nome de Sebabi, que significa o mais feio deles no dialeto local, nome que ele escolheu por autodepreciação, ele lota salas de concerto inteiras. Seus videoclipes, onde dança e canta com um carisma magnético, acumulam milhões de visualizações. Sua vida pessoal
é igualmente inspiradora. Apesar dos prognósticos sombrios e preconceitos, ele fundou uma família numerosa e encontrou o amor em várias ocasiões. Sua resiliência é uma lição para toda a humanidade. Godfrey nos ensina que, embora a aparência física seja a primeira coisa que as pessoas veem, é a personalidade, a audácia e o talento que definem nosso verdadeiro lugar no mundo. Ele transformou o que outros viam como uma maldição genética em um império artístico e uma fonte de inspiração para todos que se sentem diferentes. Número 4. Roberto Esquivel Cabrera. O peso do recorde. Abordamos aqui um dos casos mais controversos, mais mediatizados, mas também os mais pesados de carregar desta lista. O mexicano Roberto Esquivel Cabrera tornou-se famoso no mundo inteiro por possuir o que afirma ser o membro viril mais longo da história da humanidade, medindo quase 48 centímetros. No entanto, é crucial olhar além do título sensacionalista dos tabloides. Para Roberto, esta particularidade não é um atributo de poder, mas uma realidade médica e social extremamente incapacitante. Esta hipertrofia, composta em grande parte por tecidos cutâneos excedentes e carnes hipertrofiadas, chega literalmente ao nível de seus joelhos. Radiografias revelaram que o órgão em si é de tamanho normal, mas envolto em uma massa de pele desproporcional. A realidade do seu cotidiano está longe das fantasias. Ele não pode trabalhar manualmente, sofre de dores crônicas nas costas e está sujeito a infecções urinárias e cutâneas frequentes. A Seguridade Social mexicana até o reconheceu como pessoa com deficiência. Apesar das recomendações repetidas de médicos que sugerem uma redução cirúrgica para que ele possa finalmente levar uma vida normal e confortável, Roberto escolheu manter seu recorde, esperando que sua fama internacional acabe trazendo segurança financeira. É um lembrete marcante e, às vezes, triste de que os recordes físicos extremos são frequentemente acompanhados de sacrifícios pessoais, dores e uma solidão da qual as câmeras raramente falam. Número 3. Zion Clark, o campeão sem limites. Zion Clark é a própria definição da palavra resiliência. Nascido com a síndrome de regressão caudal, uma malformação congênita raríssima, o desenvolvimento da parte inferior de seu corpo foi interrompido abruptamente durante a gestação. Zion nasceu, portanto, sem pernas. Mas se você acha que isso o impediu, você não conhece o homem. Zion não é apenas uma pessoa que lida com sua deficiência. É um dos atletas mais poderosos e rápidos do planeta. Lutador de alto nível contra oponentes sem deficiência, ele utiliza a força fenomenal de seus braços e tronco para imobilizar seus adversários no tapete. Ele também detém o recorde Guinness de homem mais rápido do mundo sobre as mãos, percorrendo 20 metros em um tempo recorde de 4,78 segundos. É uma performance que ultrapassa o entendimento. Ele corre mais rápido com as duas mãos do que muita gente com as duas pernas. Em suas costas, uma tatuagem maciça resume sua filosofia de vida. No Excuses, sem desculpas. Sua trajetória foi cheia de obstáculos, passando de um lar adotivo para outro durante a infância, sofrendo às vezes com a fome e a indiferença. Hoje, ele é palestrante motivacional, estrela de um documentário da Netflix e um símbolo de esperança. Zion não se vê como alguém a quem falta algo. Ele se vê como uma versão otimizada do ser humano, provando que o espírito não precisa de pernas para alcançar os cumes do Olimpo e redefinir o que é possível. Número 2. Huang Chuncai, a coragem diante do gigante. Apelidado por décadas de o Homem-Elefante da China, Huang Chuncai viveu uma das provações físicas e psicológicas mais extremas já documentadas pela medicina moderna. Huang sofria de uma forma ultra severa de neurofibromatose,
uma doença genética rara que causa o desenvolvimento de tumores nervosos massivos. No seu caso, os tumores concentraram-se no rosto com uma violência inaudita. No seu ponto mais crítico, as massas tumorais pesavam mais de 20 quilogramas, pendendo até a cintura. Sua vida era um calvário permanente. O peso titânico de seu rosto deformava sua coluna vertebral, tornava cada refeição penosa e acabava por bloquear totalmente sua visão, encerrando-o na escuridão. Mas a história de Huang é, acima de tudo, a de um milagre de solidariedade e ciência. Graças a uma mobilização internacional e à intervenção de cirurgiões chineses de elite, ele passou por uma série de operações pioneiras de extrema complexidade para remover essas massas que ameaçavam sufocá-lo. Cada intervenção era um risco de morte por hemorragia, mas Huang resistiu. Hoje, embora seu rosto guarde as cicatrizes profundas desse combate titânico, ele recuperou a mobilidade, a visão e uma dignidade que pensava ter perdido para sempre. Ele pode finalmente caminhar sem segurar o rosto com as duas mãos. Sua coragem diante de uma deformidade tão radical e seu combate para recuperar uma humanidade visual permanecem como um dos testemunhos mais pungentes da medicina do século XXI. Número 1. Cláudio Vieira de Oliveira. O mundo de cabeça para baixo. Finalmente, chegamos ao caso que, mais do que qualquer outro, desafia nossa compreensão da biologia e da adaptação. Cláudio Vieira de Oliveira nasceu em uma pequena cidade do Brasil com uma artrogripose congênita tão severa que seus braços e pernas são gravemente atrofiados. Mas sua característica mais surpreendente está em outro lugar. Sua cabeça é totalmente virada para trás, repousando sobre suas costas. Para Cláudio, o topo é literalmente embaixo, e o fundo é em cima. Ao seu nascimento, o choque foi tal que os médicos, com uma crueldade de outra era, aconselharam sua mãe a não alimentá-lo, prevendo que ele sobreviveria apenas algumas horas. Sua mãe, Maria José, recusou esse destino. Ela criou Cláudio como qualquer outra criança, recusando-se a escondê-lo. E Cláudio fez muito mais do que sobreviver. Aprendeu a ler e escrever, segurando uma caneta com a boca. Seguiu um currículo escolar normal e obteve um diploma de contabilidade na universidade. Hoje, Cláudio é um autor de sucesso e um dos palestrantes motivacionais mais requisitados no Brasil e no mundo. Ele se desloca de joelhos com uma agilidade desconcertante, utiliza os lábios para manipular seu telefone e computador e leva uma vida social intensa. Cláudio nos ensina uma lição fundamental. A perspectiva não é uma questão de orientação dos globos oculares, mas uma força da vontade. Sua cabeça pode estar fisicamente ao contrário, mas sua visão da vida, sua resiliência e sua alegria de viver são muito mais claras e diretas do que as da maioria das pessoas ditas normais. Número 11. Momento de casos imprevistos. Nas profundezas das regiões mais remotas do globo, exploradores documentaram traços físicos que parecem sair de um sonho lúcido. À esquerda, os membros de uma comunidade isolada apresentam atributos anatômicos de comprimento desmesurado, frequentemente atribuídos por pesquisadores a mutações genéticas raras ou a rituais ancestrais desconhecidos. À direita, esta mulher carrega em seu rosto uma excrescência única, desafiando qualquer explicação médica convencional. Trata-se de uma adaptação biológica extrema ou vestígios de uma linhagem humana esquecida? Estas imagens nos lembram que, longe da civilização, a natureza escreve suas próprias regras, moldando corpos que a ciência ainda luta para decifrar. Essas 10 trajetórias nos provam que a norma nada mais é do que uma ilusão estatística. Cada corpo conta uma história de resiliência e beleza inesperada. Qual dessas vidas mais inspirou você? Conte para nós nos comentários, inscreva-se e, acima de tudo, continue curioso. Até breve!